Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about tastes and just a little bit of vocabulary to talk about comics, which is the main motor or the main engine behind the vocabulary for today. Of course, in the learning guide, you'll have some expansion on the topic and also some information about very popular comics here in Brazil and comic magazines like Turma da Mônica, Zé Carioca, which are not, one of them is not Brazilian, Zé Carioca. It's actually from Disney, but it was very popular here in Brazil in my time. Nowadays, it's not as popular as it used to be, but I can guarantee you that there are many comics online now that you can read in Portuguese. Agora, vamos começar com o nosso episódio de número 213. Meu Deus, são muitos episódios. Episódio de número 213. Gosto literário não se discute. Sou novato na empresa e não me meto em negócio de ninguém. Como dizemos lá de onde eu venho, gente de fora não ronca. Mas parece que aqui ninguém sabe o que é respeitar a privacidade dos outros e retribuir o respeito. Vasculharam minhas gavetas e descobriram minha coleção de gibis que trago para o trabalho. Primeiro, o Almir, meu chefe, me questionou se eu estava lendo as revistas na surdina e descuidando do trabalho. Eu refutei, claro. Não ia cometer um desatino desses, ainda mais sendo novato. Ele acreditou. Afinal, ele não ia ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. E meu trabalho seguia no mesmo passo de antes. E eu não lia mesmo na hora do trabalho. Lia no intervalo. Mas lia escondido, assim. Veja só o meu lado. Gosto de ler revistinhas em quadrinhos. Todas essas populares e outras menos conhecidas. As pessoas pensam que adulto que lê revistinha é tudo chucro, que não tem alcance mental para coisas mais sofisticadas e que a qualidade dessas revistas é sofrível. Na verdade, são obras de arte, mas nem todo mundo consegue atinar que histórias em quadrinhos podem ser tão complexas como aqueles tijolos empoeirados de biblioteca, cheios de frases pomposas. O enredo é intricado e nem sempre é possível elucidar a trama antes da última página. É um desafio mental. Porém, nada disso servia de nada, porque, quando meus colegas descobriram, começaram a fazer troça de mim. Ficavam dizendo que era livrinho de criança e depois ficavam fazendo gugudada. O primeiro ímpeto foi de dizer cobras e lagartos para eles, mas deixe estar. O que é deles está guardado. Posso ter pouco tempo aqui, mas já sei os podres de cada um. O José vive se queixando de prisão de ventre, mas não sai do banheiro. Aliás, dava até para pensar que ele trabalhasse no toalete. A Carla finge que trabalha, mas outro dia peguei ela no pulo. Estava jogando Candy Crush na outra aba e não conseguiu disfarçar quando passei perto do computador dela. E o Nelson, aquele mão leve, vai montar uma loja de materiais de escritório com o tanto de papel e caneta que ele furta daqui. Mas não vou gastar saliva à toa. Já dei o recado de que eu sei da mamata que está rolando e que, se o chefe me perguntar, eu não vou me fazer de rogado. Se achavam que eu ia esmorecer só porque eles têm essas ideias preconcebidas sobre minhas revistas, eles cometeram um engano federal. Vou sempre manter aceso o gosto pelos quadrinhos.
No monólogo de hoje, o narrador começa dizendo que ele é novato na empresa onde ele trabalha e ele respeita a privacidade das outras pessoas. Ele diz que não se mete em negócio de ninguém porque ele aprendeu que gente de fora não ronca. Gente de fora não ronca. E aqui nós já temos a nossa primeira expressão. E quando nós dizemos que gente de fora não ronca, isso significa que quem é novo ou nova em um grupo não deve chamar muita atenção e não deve exigir muito. Ela não deve se envolver nos assuntos das outras pessoas, porque ela é nova naquele ambiente. Gente de fora não ronca vem do fato de que, se uma pessoa está visitando outra, ela não vai dormir e roncar na casa da outra pessoa. E roncar é quando alguém dorme e faz um barulho muito característico quando respira. Um barulho mais ou menos assim. Algumas pessoas roncam diferente. E lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas variações dessa expressão. Bom, o narrador então diz que respeita a privacidade das outras pessoas porque ele é novo naquele grupo, naquela empresa. Mas ele diz que as outras pessoas não retribuem o respeito. E aqui, retribuir significa responder ou devolver uma boa ação ou um favor que alguém faz para você. Se você me ajuda, eu vou retribuir e te ajudar também. E normalmente nós apenas retribuímos favores. Talvez você fale outro idioma e saiba que retribuição tem um significado negativo no outro idioma, mas em português, em geral, é um significado positivo. Por exemplo, os meus alunos sempre me ajudaram e me apoiaram, e por isso eu retribuo fazendo o melhor que eu posso para ajudar eles. E isso é verdade. Como os meus alunos me ajudam muito, e muitas das coisas que hoje eu sei foram os meus alunos que me ensinaram, eu retribuo compartilhando com eles o que eu sei também. E com você também, ouvinte. Os nossos podcasts são uma maneira de eu retribuir a ajuda que eu recebo de vocês. Bom, mas no caso do narrador, as pessoas não sabem retribuir o respeito que ele dá. E a maneira como elas mostram que elas não retribuem o respeito do narrador é que elas vasculharam as gavetas da mesa do narrador, provavelmente, e descobriram uma coleção de gibis que ele tem e que ele leva para o trabalho. E aqui nós temos outras duas boas palavras. A primeira delas é vasculhar. E quando você vasculha algum lugar, isso significa que você procura alguma coisa nesse lugar. Você pode vasculhar a sua carteira procurando dinheiro. Eu, por exemplo, vasculho minha carteira, mas não encontro dinheiro, o que não é muito bom. E nós podemos dizer, por exemplo, a polícia vasculhou aquele bairro procurando um bandido, mas não encontrou. A polícia vasculhou e vasculhou, mas não encontrou. E a diferença principal entre vasculhar e procurar é que quando você vasculha, você procura com muita intensidade. No meu caso, por exemplo,
Eu sempre vasculho as livrarias atrás de novos livros de português. Nem sempre eu encontro, mas eu sempre vasculho. E a segunda expressão que o narrador utilizou aqui, na verdade, é uma palavra bem brasileira, e é o gibi. O gibi é outra palavra para revista em quadrinhos. E a revista em quadrinhos é uma revista com várias ilustrações, e essas ilustrações estão em quadrinhos. Esses quadrinhos contam uma história. Os quadrinhos têm uma sequência. Você normalmente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. E muitos quadrinhos famosos existem ainda. Os quadrinhos da Marvel, por exemplo, e até mesmo os quadrinhos da Disney. Aqui no Brasil, os quadrinhos japoneses, ou seja, os mangás, também são muito famosos. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena observação sobre a história dos quadrinhos e sobre a história de um dos maiores quadrinistas e cartunistas aqui do Brasil. Acho que você já ouviu falar do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Lá nós temos uma história completa dele. Bom, então o narrador levou os gibis, né, ele levou os quadrinhos, e o chefe dele não gostou muito da ideia. Ou pelo menos, inicialmente, o chefe dele não gostou muito da ideia. Porque o chefe, o Almir, perguntou ao narrador se ele estava lendo as revistas na surdina e descuidando do trabalho. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é na surdina. E quando você faz alguma coisa na surdina, você faz alguma coisa escondido ou escondida. Você não quer que as outras pessoas descubram que você está fazendo isso. Por exemplo, a esposa trouxe um bolo para casa e disse que só deveriam comer o bolo no dia seguinte. Mas o marido esperou todos dormirem e depois foi na surdina até a cozinha para comer um pedaço do bolo. Então ele comeu um pedaço de bolo na surdina, escondido, sem que ninguém visse. E normalmente, se você faz alguma coisa na surdina, não é uma coisa muito legal, porque se fosse uma coisa legal, você deixaria outras pessoas verem. E no caso do narrador, ler revistas em quadrinhos ou ler gibis no trabalho, na surdina, não é uma coisa boa, né? Porque se você dedica atenção para a leitura, você não dedica atenção para o trabalho. Ou seja, você descuida do trabalho. E no monólogo, quando você descuida do trabalho, isso significa que você negligencia, você já não faz com tanta atenção e provavelmente comete mais erros ou não faz as coisas com boa qualidade. Eu posso dar um exemplo relacionado, mas não igual. Por exemplo, quando o José ficou deprimido, ele descuidou da própria aparência. Ele usava roupas velhas e rasgadas e não tomava banho e não escovava os dentes. Então, ele descuidou da própria aparência. Lá no monólogo tem uma nota curta sobre descuidos, porque temos outras palavras para falar sobre isso. Bom, o chefe do narrador perguntou, né, você está lendo revistas? E o narrador refutou, claro. E quando você refuta alguma coisa, isso significa que você nega, você fala que alguma coisa que foi dita é errada e você mostra provas,
ou você mostra argumentos de que aquilo é errado. Se alguém diz, por exemplo, a Terra é plana, ela não é redonda. Olha, eu posso refutar esse argumento rapidinho. Ou seja, eu refuto a ideia de que a Terra é plana. Eu mostro teorias, fotografias e várias outras coisas que mostram que a Terra é redonda. Bom, o narrador então refutou, né, a teoria do chefe de que ele estivesse descuidando do trabalho. E aí o narrador disse: Nossa, eu não faria isso. Eu não cometeria um desatino assim. E cometer um desatino é uma expressão relativamente familiar, coloquial, e significa cometer um erro muito grande. E normalmente um desatino é um erro de julgamento. Você pensou uma coisa, mas pensou errado, e agiu e cometeu um erro. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Por exemplo, o meu irmão decidiu imigrar para os Estados Unidos. Até aí, tudo bem. Imigrar para outro país é uma coisa que muitas pessoas fazem. Mas o meu irmão decidiu imigrar ilegalmente. Eu disse para meu irmão: Irmão, não cometa esse desatino. É melhor você juntar dinheiro e tentar fazer tudo legalmente, porque ilegalmente vai trazer mais problemas para você do que benefícios. Mas ele decidiu continuar. Ele cometeu um desatino muito grande. E nesse caso, eu entendo que pessoas tenham esperanças e necessidades, mas nós sabemos que é muito perigoso fazer isso. Então, é um desatino, é um erro de julgamento, que leva a um erro de ação. Em seguida, o narrador disse: Bom, eu disse para o meu chefe que eu não cometeria esse desatino, e o meu chefe acreditou, porque ele não ia ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Ele não ia ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. E essa é uma expressão muito informal. Procurar chifre em cabeça de cavalo. Nós dizemos que alguém procura chifre em cabeça de cavalo quando essa pessoa procura um problema que não existe. Por exemplo, a minha esposa comprou um novo vestido e disse: Ai, eu me sinto gorda com esse vestido. A minha esposa é muito magra. Inclusive, ela é magra demais. Eu até penso que ela tenha alguma doença. Mas eu não vou dizer para ela isso. E ela diz: eu estou me sentindo gorda com esse vestido. E eu digo para ela: Meu amor, você está procurando chifre em cabeça de cavalo. Você não está gorda. Você nem tem como ficar gorda com esse vestido. Você está procurando chifre em cabeça de cavalo. Bom, e aí o narrador diz: O meu chefe acreditou, ele não ia procurar problema onde não existia, e o meu trabalho seguia no mesmo passo de antes. Ou seja, o trabalho dele seguia no mesmo ritmo. E aqui nós supomos que o trabalho dele seguia num ritmo bom. E o passo aqui é o ritmo ou a velocidade de alguma coisa. O narrador fala aqui que o trabalho dele segue no mesmo passo, ou seja, o trabalho dele segue no mesmo ritmo. E eu vou dar outro exemplo de uso dessa expressão. Olha, se você continuar escrevendo nesse passo, nunca vai terminar o e-mail que prometeu escrever. Se você continuar escrevendo o e-mail nesse passo, nunca vai terminar de escrever o e-mail. Provavelmente você escreve uma palavra
por hora, porque é muito lento. Bom, e o narrador fala: eu não lia durante o trabalho, mas eu lia os gibis durante o intervalo. E aparentemente o narrador não está muito orgulhoso ou ele não tem muita coragem de ler na frente das outras pessoas, porque ele apresenta uma justificativa. E como é que a gente sabe disso? Com a expressão que o narrador utiliza, porque logo no começo ele diz: veja só o meu lado. Veja só o meu lado. E essa estrutura é uma estrutura fixa e é muito comum, muito informal. Quando eu digo, oh, veja só o meu lado, eu peço que você considere o meu ponto de vista ou a minha situação. Vou dar 2 exemplos para você. O primeiro é: olha, você diz que eu não ajudo você, que eu não ligo para você, que eu não me importo mais com você. Mas veja só o meu lado. Eu estou tão ocupado, no momento que eu me acordo, eu já começo a trabalhar. E trabalho até a hora de dormir. Eu não tenho tempo para dar atenção para ninguém. Veja só o meu lado, eu sou tão ocupado. E o outro exemplo é o seguinte: eu estou pedindo R$ 1.000 emprestado a você. Eu sei, R$ 1.000 pode ser muito dinheiro, mas veja só o meu lado. No momento eu não tenho emprego, eu estou com dificuldades financeiras. Se você me ajudar, eu vou ficar melhor e depois vou poder ajudar você também. Mas veja só o meu lado, agora mesmo eu preciso de ajuda. Ou seja, veja só como eu estou, imagine se você estivesse na minha situação. E o narrador diz: bom, veja só o meu lado. Eu gosto de ler revistinhas em quadrinhos, mas as pessoas acham que adultos que leem revistinhas são chucros. Adultos que leem revistinhas são chucros. E nós podemos dizer que um homem é chucro e uma mulher é chucra. Quando nós usamos essa palavra para descrever uma pessoa, isso significa que nós achamos que essa pessoa é grosseira, que ela não tem educação. Ela é uma pessoa, no sentido mal da palavra, ela é uma pessoa caipira. É um termo regional aqui no Brasil, ou seja, não é usado no Brasil todo, mas é um termo reconhecido no Brasil todo. E é uma palavra negativa, porque uma pessoa chucra é uma pessoa sem cultura, é uma pessoa sem sofisticação. E uma coisa que as pessoas normalmente dizem é que quem assiste programas de reality show são pessoas chucras, porque esses programas são vazios e não têm nenhum tipo de cultura. Bom, eu não sei se são ou não, mas quando eu era adolescente, eu assistia muitos reality shows. Hoje em dia não, porque eu não tenho tempo, mas antigamente, sim, eu era um pouco chucro. Bom, então as pessoas acham que, ai nossa, se ele lê revistas em quadrinhos, ele é chucro, porque ele não tem inteligência para entender livros mais difíceis. E, de acordo com o narrador, as pessoas também acham que a qualidade das revistas em quadrinhos é sofrível. A qualidade da revista em quadrinho é sofrível. E quando nós dizemos que algo é sofrível, nós não temos uma opinião muito boa sobre isso, porque algo sofrível é algo medíocre. Não é bom, é ruim. Tipo, não chega a ser horrível, mas também não é bom. É mediano, é tolerável. A qualidade não é boa. Por exemplo, o filho do meu patrão
desenha e pinta e faz exibições de artes. Todo mundo diz: Nossa, como seus quadros são bonitos! Mas, na minha opinião, ele é um pintor sofrível. As pessoas dizem que ele pinta bem, ou seja, que ele é um bom pintor, só porque ele tem dinheiro e é rico. Se ele não fosse rico, ele não seria considerado um bom artista, porque, na minha opinião, ele é um pintor sofrível. É uma opinião negativa sobre alguém, né? E o narrador discorda disso. Ele diz: não, não, não. As revistas em quadrinhos, na verdade, são obras de arte. E o problema é que nem todo mundo consegue atinar que histórias em quadrinhos podem ser tão complexas como aqueles tijolos de biblioteca cheios de frases pomposas. Muitas palavras aqui. A primeira delas é obra de arte. E uma obra de arte pode ser qualquer coisa criada pelo ser humano, né, por uma pessoa, e que a gente acha que vale alguma coisa esteticamente, ela é bonita, ela tem algum tipo de coisa que destaca, e ela causa alguma emoção ou sentimento na gente. Pode ser uma música que nos deixa muito alegres. Então, essa é uma obra de arte. Eu, por exemplo, gosto muito de música clássica. Quando eu era mais jovem, eu estudava música clássica. Então, eu acho que as músicas do Chopin são obras de arte. Outras pessoas acham que as músicas de cantores modernos também são obras de arte. E eu concordo. Mas nem todo mundo concorda que a mesma coisa é uma obra de arte. E isso é muito visível na literatura e na escrita em geral. As pessoas acham que existe uma divisão entre um livro comercial e um livro literário, que é uma arte. Então, provavelmente você conhece o autor americano Stephen King. Muitas pessoas dizem: não, ele não escreve arte, ele escreve livros comerciais. Já os livros do Shakespeare são obras de arte. É a opinião que algumas pessoas têm. E o narrador diz: bom, as revistas em quadrinhos são obras de arte, mas nem todo mundo consegue atinar que as histórias em quadrinhos podem ter a mesma qualidade de um livro. E o narrador utilizou aqui a palavra atinar. Essa é uma palavra mais chique. Ela não é tão comum nas conversações do dia a dia, mas ela é mais vista nos livros e em artigos. E se você diz que uma pessoa atina que blá blá blá, isso significa que uma pessoa percebe ou entende que blá blá blá. E geralmente você atina alguma coisa que é difícil de entender. E vou dar um exemplo aqui. Depois de muito ler livros de linguística, foi que consegui atinar que algumas pessoas têm estilos diferentes de aprendizagem. Então, depois de ler muitos livros de linguística, eu consegui finalmente atinar que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Algumas pessoas preferem ler e é mais eficiente para elas. Outras pessoas preferem ouvir e isso é mais eficaz para elas. Então, eu consegui atinar, ou seja, eu consegui compreender que elas têm estilos de aprendizagem diferentes. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho uma nota sobre essa palavra porque ela tem algumas particularidades no uso. A outra expressão que o narrador utilizou foi tijolo.
E o tijolo, originalmente, é um bloco que a gente usa para construir paredes, casas, e é um bloco pesado. Mas aqui no monólogo, o tijolo foi utilizado com o sentido de um livro muito grande e muito pesado. E normalmente é um livro muito denso no conteúdo. Um exemplo que eu posso dar é o que eu estou fazendo recentemente. Eu estou lendo aquele tijolo da literatura russa chamado Guerra e Paz. Eu estou lendo esse tijolo literário da literatura russa chamado Guerra e Paz. É um livro muito grosso. E não é uma maneira muito positiva de se referir a um livro, não. Se você diz que é um tijolo, talvez você pense que esse livro é desnecessariamente grosso, muito pesado. Mas os tijolos que o narrador está descrevendo não são simples tijolos ou livros simples. Eles têm frases pomposas. E uma frase pomposa é uma frase exageradamente difícil de entender. Ela tem muitos detalhes, ela é muito longa, ela tem maneiras muito complexas de expressar uma ideia. E, geralmente, uma pessoa que fala de maneira pomposa porque quer parecer mais importante, mais inteligente. Ela não vai dizer, por exemplo, que hoje choveu muito. Ela vai dizer que a precipitação pluvial foi muito grande. Claro que isso é um exagero, mas tem gente que fala de maneira pomposa, né? E você pode falar de maneira pomposa, pode escrever de maneira pomposa e também pode se vestir de maneira pomposa. E o narrador continua descrevendo, ele gosta muito, inclusive, das revistas em quadrinho, porque ele diz que o enredo das histórias é intricado e nem sempre é possível elucidar a trama antes da última página. E aqui nós temos alguns termos interessantes para descrever a história que a gente lê, ou a história que a gente assiste. A primeira dessas palavras é o enredo. E o enredo é a história principal de um livro, de um filme, ou qualquer coisa de ficção. São os eventos e a ordem dos eventos de uma narrativa. Por exemplo, eu não gosto de ler livros de romance porque o enredo é sempre o mesmo. O homem conhece uma mulher, os dois começam a se gostar, mas depois alguma coisa acontece e eles não podem ficar juntos, mas no final eles sempre ficam juntos e tudo acaba bem. Esse enredo é muito sem graça para mim. E tem gente que gosta de livros e filmes com um enredo complexo. Eu também gosto, mas eu prefiro o enredo simples, porque eu não quero pensar muito. Então, eu gosto de um enredo mais simples. E o narrador utilizou a palavra intrincado para descrever o enredo. E algo que é intrincado é algo complicado, é complexo, é difícil de entender. Então, se o enredo for intrincado, isso significa que ele é complexo, ele tem vários eventos e é difícil de entender. Você precisa pensar bastante. E um exemplo que eu posso dar é: eu assisti esse filme 2 vezes, mas até agora não entendi do que se trata. Ele tem um enredo muito intrincado. Eu não gosto de filmes complicados assim. E aí o narrador disse aqui que é um pouco difícil elucidar a trama antes da última página. E aqui nós temos duas boas palavras. Eu vou começar pela última, que é a trama. A trama
é outra palavra para o enredo. Ela é a estrutura de uma história. Você pode falar do começo da trama, do meio da trama e do fim da trama. São os eventos de uma história. E, no geral, a gente pode dizer o enredo ou a trama, e tanto faz. As duas palavras têm um significado muito parecido. E o verbo que o narrador utilizou aqui foi elucidar a trama. E isso significa compreender ou tornar compreensível a trama. Se um detetive elucida um crime, isso significa que o detetive descobre quem foi o culpado e também descobre qual foi o motivo do assassinato. Inclusive, muitas pessoas gostam de ler histórias de detetives. Eu também gosto, tanto de Agatha Christie, Sherlock Holmes. Eu gosto de todos, porque eu gosto sempre de ver o detetive tentando elucidar o mistério ou tentando elucidar o crime que aconteceu na história. Bom, o narrador então fala que as histórias em quadrinhos são complexas, são intrincadas e que são obras de arte. Mas nada disso servia porque os colegas dele não se importavam. Eles achavam que revista em quadrinho é coisa de criança. E por isso eles fazem troça do narrador. Eles fazem troça do narrador. Eles dizem que revista em quadrinho é coisa de criança. E essa é uma maneira como as crianças falam, as crianças pequenas falam, porque esse som de criança é difícil para elas. Então elas falam criança, quiá e outras palavras do tipo. Mas o narrador disse aqui que os colegas dele faziam troça dele. E quando você faz troça de alguém, isso significa que você ridiculariza uma pessoa. E fazer troça de alguém nunca é uma coisa boa. Você ridiculariza alguém porque você quer fazer essa pessoa se sentir mal. Por exemplo, quando comecei a usar óculos, os meus amigos passaram a fazer troça de mim. Eles diziam, olha lá, o quatro olhos. E eu não gostava disso. E eles faziam tanta troça de mim que um dia eu chorei. Um dia eu chorei, eu disse, eu não aguento. Vocês fazem troça demais de mim. O narrador não gosta, da troça que os colegas fazem, e ele diz que o primeiro ímpeto que ele teve foi de dizer cobras e lagartos para os colegas. Mas ele pensou, deixa estar, porque o que é deles está guardado. Temos aqui uma ameaça. Bom, o narrador utilizou algumas palavras muito interessantes aqui. A primeira delas foi o ímpeto. E o ímpeto é uma força, é um impulso que você tem para agir sem pensar no que vai acontecer. Você age sem pensar nas consequências. Geralmente, é uma motivação muito forte que alguém tem e ela toma uma ação, ela toma uma decisão, melhor dizendo, imediatamente, sem pensar. Por exemplo, fazia muito tempo que eu estava procurando esse livro. É um livro muito caro e muito difícil de encontrar. Então, quando eu encontrei numa livraria velha, meu ímpeto foi de comprar o livro imediatamente, não importava o preço. Mas eu acho que eu deveria ter pensado, porque o livro me custou
mais de $500. Mas eu comprei esse livro num ímpeto. Eu tive esse impulso, essa vontade e comprei. E eu conheço algumas pessoas, inclusive, que se casaram no ímpeto. Elas se conheceram numa semana, na outra semana estavam namorando muito sério e na outra semana estavam casadas. Então a gente diz: nossa, que ímpeto foi esse para você se casar tão rápido? Hum? A outra expressão que o narrador utilizou foi uma expressão muito informal, que foi dizer cobras e lagartos. E aqui nós temos dois répteis, dois tipos de animais. Mas quando você diz cobras e lagartos a alguém, isso significa que você fala de uma maneira muito agressiva para alguém. Você insulta essa pessoa. Por exemplo, e essa história que eu vou contar para você acontecia mesmo quando eu era criança, porque alguns vizinhos tinham árvores de frutas no quintal da casa deles. Então, a gente pulava o muro do quintal dos vizinhos, ou seja, a gente invadia a propriedade dos vizinhos e pegava as frutas das árvores. Quando os vizinhos descobriam, Nossa Senhora, eles diziam cobras e lagartos para a gente. Eles diziam: seus filhos da mãe, bando de vagabundo, vocês não têm o que fazer? Eles diziam cobras e lagartos para a gente e, claro, a gente não ligava, a gente não se importava. A gente comia as frutas e ia embora. Bom, o narrador teve o ímpeto de dizer cobras e lagartos para os colegas dele, mas ele pensou: deixa estar, deixa estar. E normalmente a gente usa essa expressão para dizer: ah, tudo bem, eu não vou me preocupar. Ou então, não é necessário se preocupar com essa situação. Eu tenho certeza que vai existir uma solução para isso. Por exemplo, tem um sapato muito bonito que eu queria comprar. E eu queria comprar esse sapato no dia do lançamento. Mas no dia do lançamento do sapato, eu tive de trabalhar e não pude ir para a loja. Quando eu cheguei na loja, já era tarde demais. Não tinha mais nenhum par de sapatos. Eu fiquei muito triste, mas deixa estar. Logo, logo vão chegar sapatos novos e eu vou poder comprar um para mim. Deixa estar, eu não preciso me preocupar com isso. Às vezes a gente também usa como ameaça. E o exemplo que eu posso dar é: então quer dizer que eu ajudo você e tudo bem, mas quando eu preciso da sua ajuda, você não me ajuda. Tudo bem, deixa estar, deixa estar. No futuro você vai precisar da minha ajuda e eu não vou te ajudar. Deixa estar. E nesse caso, às vezes a gente pronuncia destar. Em vez de deixa estar, a gente diz destar. E a outra expressão que também é uma ameaça que o narrador utilizou foi: o que é deles está guardado. E essa é uma expressão relativamente fixa. Eu posso dizer: o que é seu está guardado, o que é dele está guardado, o que é de vocês está guardado. E quando eu uso essa expressão, isso significa que você vai ter que enfrentar as consequências do que você fez. Imagine a seguinte situação: duas pessoas, o José e a Carla, trabalham juntos. O José fez um projeto com a Carla, os dois trabalharam muito, mas o José disse que ele fez tudo sozinho. Ele disse que a Carla não fez nada.
A Carla, infelizmente, não tem nenhuma prova. Ela não tem nenhuma comprovação de que ela trabalhou no projeto. Por isso, ela não consegue ganhar o crédito. Então ela diz para o amigo dela, né, o amigo dela: "Ah, tudo bem, tudo bem. Eu não vou fazer nada com você agora, mas pode ter certeza, o que é seu está guardado." Ou seja, no futuro, você vai ter que enfrentar as consequências dessa ação que você fez. O que é seu está guardado. E provavelmente a Carla vai se vingar. Bom, e como é que o narrador planeja se vingar? Primeiro, ele diz que já sabe dos podres de todas as pessoas que estão ali. Ele sabe dos podres dessas pessoas. E o podre, aqui, é um segredo muito obscuro e que é errado. É alguma coisa errada que alguém fez e que quer manter em segredo. No caso dos colegas aqui, vamos ver quais são os podres dele. Primeiro tem o José. E o José se queixa de prisão de ventre, mas ele está sempre no banheiro. E a prisão de ventre é uma condição bem específica quando alguém tem problemas de constipação intestinal. Ela sente um desconforto, às vezes um pouco de inchaço, e ela tem dificuldades para ir ao banheiro, se é que você me entende. Então, se alguém tem prisão de ventre, essa pessoa não deveria ir com tanta frequência ao banheiro. E em algumas empresas aqui no Brasil, uma prática comum para evitar o trabalho é ir ao banheiro. Claro, todas as pessoas têm o direito de ir ao banheiro, mas se ela for ao banheiro mais de 2 vezes a cada 30 minutos, é melhor ela procurar um médico. Eu não vou dizer em qual das empresas que eu trabalhei eu vi essa situação, mas eu vi sim. Algumas pessoas iam para o banheiro e passavam lá 10 minutos, 15 minutos para não trabalhar. Bom, esse é o podre do José. Ele fica evitando o trabalho, indo para o banheiro, apesar de ter prisão de ventre. Já a Carla, que é outra colega do narrador, o podre dela é diferente. Ela tentava esconder de todo mundo, mas o narrador pegou ela no pulo. E essa é uma expressão muito informal. Quando você pega alguém no pulo, isso significa que você vê essa pessoa fazendo algo que ela não devia fazer ou que ela não tem autorização para fazer. E lembra da história que eu falei do marido que comia o bolo na surdina? Imagine o seguinte: ele está nham, 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 comendo o bolo escondido na cozinha e a esposa dele chega de surpresa e diz: "Ahá! Eu te peguei no pulo, seu safado. Então você está comendo o bolo que não devia comer. Eu te peguei no pulo." Lá no guia de aprendizagem, eu tenho alguns outros exemplos dessa expressão, porque ela é muito informal. Bom, e como foi que o narrador pegou a Carla no pulo? A Carla estava jogando Candy Crush, que é um jogo de computador, na hora do trabalho. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu. Ela tentou mudar a aba, mas não conseguiu. E a aba é uma das janelas que ficam abertas no computador. Normalmente, nós temos várias abas de um navegador de internet.
Numa aba, você olha o e-mail, noutra aba, você lê as notícias. Então, cada uma dessas abas é uma janela, ou cada uma dessas janelas é uma aba. E você pode abrir uma nova aba sem precisar fechar a aba atual. Eu mesmo gosto de deixar uma aba aberta com o Spotify e outra aba eu leio artigos e vou trabalhando. E disfarçar? Aqui, ela tentou disfarçar o que estava fazendo, ou seja, ela tentou esconder o que estava fazendo, porque ela estava fazendo algo errado, que não devia fazer. Então, o podre da Carla é que ela joga jogos eletrônicos durante o trabalho. E o Nelson, que é outro colega, o podre dele, eu acho que é bem pior. Primeiro, o narrador diz que o Nelson é mão leve e que ele furta muito papel e caneta da empresa. Se a gente diz que uma pessoa é mão leve, isso significa que essa é uma pessoa que furta, ou seja, ela rouba coisas de outras pessoas ou de locais sem que as pessoas percebam. Ela rouba, ela leva essa coisa e não conta para ninguém. E lá no guia de aprendizagem eu tenho uma fotografia do gesto que a gente faz quando quer dizer que alguém é mão leve. Mas eu posso descrever para você que não tem o guia. A gente abre uma mão e com a outra mão a gente pega o polegar da outra mão e coloca na palma de uma mão. E você fecha a mão que está com o polegar na palma da outra, bem rápido, e faz, ó, você assovia. Eu vou colocar no guia de aprendizagem e na descrição desse episódio um vídeo mostrando qual é o gesto, porque esse gesto significa mão leve. E furtar significa roubar, mas sem que outras pessoas vejam. Então, ele furta canetas e papel, ele provavelmente coloca caneta e papel dentro da bolsa dele, da mochila, e ninguém percebe. E aí o narrador já sabe quais são os podres de cada um, e ele diz, olha, eu não vou gastar saliva à toa. E gastar saliva à toa tem alguns sentidos, mas aqui significa eu não vou falar porque não vale a pena, não vai mudar nada. Eu não vou falar porque nesse momento não é necessário. E o narrador já deu a mensagem, né, já deu o recado de que ele sabe sobre a mamata que está acontecendo ali no escritório. E que se o chefe perguntar a ele, ele não vai se fazer de rogado. Aqui temos duas boas expressões. A primeira delas é a mamata. E a mamata tem alguns significados, mas aqui é uma situação de corrupção em que as pessoas estão tendo vantagens que não deveriam ter. No caso da Carla, ela está jogando quando deveria estar trabalhando. O José está evitando o trabalho no banheiro e o Nelson rouba produtos da empresa. Ou seja, os três obtêm alguma vantagem que não deveriam obter. São uma mamata, todos esses atos. E quando o narrador diz, se o chefe me perguntar, eu não vou me fazer de rogado. E se alguém diz que não vai se fazer de rogado, isso significa que ela não hesita em fazer alguma coisa que peçam a ela. Ela não vai se sentir embaraçada ou constrangida.
E é muito comum quando a gente oferece alguma coisa para alguém e quer que essa pessoa aceite. Imagine a situação. Você está aqui no Brasil e vai visitar um amigo. A mãe desse amigo diz para você: tome um café e coma um bolo. Não se faça de rogado. Ou seja, aceite. Não precisa se sentir envergonhado ou envergonhada. Aceite. Não se faça de rogado, não se faça de rogada. Normalmente, nessa situação do narrador, a gente imagina o seguinte: o chefe vai perguntar: você sabe alguma coisa que está acontecendo? E normalmente as pessoas disfarçam, elas dizem: não sei, talvez esteja acontecendo alguma coisa, mas eu não sei. Porém, o narrador não vai se fazer de rogado. Quando o chefe perguntar, ele vai dizer: eu sei sim, e eles são os culpados. E o narrador continua dizendo: se achavam que eu ia esmorecer só porque eles têm essas ideias preconcebidas sobre minhas revistas, eles cometeram um engano federal. Vou sempre manter aceso o gosto pelos quadrinhos. E aqui temos boas expressões também. A primeira delas é esmorecer. E esmorecer é o mesmo que perder o ânimo, perder a motivação, geralmente porque alguma coisa aconteceu e você já não quer mais continuar. Por exemplo, depois que perdeu o emprego, o Fernando esmoreceu e não quis continuar estudando na faculdade. E ele também parou de estudar lá. Ele esmoreceu, ele ficou esmorecido. A outra expressão que nós temos é preconcebido. E quando nós dizemos que alguém tem uma opinião preconcebida, isso significa que essa pessoa tem uma opinião que não é baseada em fatos. Ela nunca viu essa coisa, mas ela tem uma opinião sobre isso. É uma opinião preconcebida. Ou seja, as pessoas nunca leram quadrinhos, mas elas acham que os quadrinhos não são bons. Então, isso é uma opinião preconcebida sobre os quadrinhos. E quando o narrador disse que eles cometeram um engano federal, um, um engano federal é um engano muito grave, muito grande, é grosseiro. E aqui eu vou dar um exemplo para você, porque isso aconteceu numa aula que eu tive no passado. Uma vez, uma aluna disse que os países africanos, como a Jamaica, são diferentes. Todo mundo olhou para essa pessoa porque a Jamaica fica na América Central, na região do Caribe. Então, como é possível? A Jamaica não é um país africano. Isso foi um erro federal, ou seja, foi um erro muito grande. E no final, o narrador diz que, independentemente do que acontecer, ele vai manter aceso o gosto pelos quadrinhos. E quando você mantém alguma coisa acesa, manter uma tradição acesa, manter um interesse aceso, significa manter esse interesse, essa tradição viva. Então, o narrador vai continuar a ler revistas em quadrinhos, independentemente do que pensarem. E eu sei que você vai manter o seu interesse no português aceso porque você está escutando esse episódio, que é longo e não é fácil. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Sou novato na empresa e não me meto em negócio de ninguém. Como dizemos lá de onde venho, gente de fora não ronca.
Mas parece que aqui ninguém sabe o que é respeitar a privacidade dos outros e retribuir o respeito. Vasculharam minhas gavetas e descobriram minha coleção de gibis que trago por trabalho. Primeiro, Almir, meu chefe, me questionou se eu estava lendo as revistas na surdina e descuidando do trabalho. Eu refutei, claro. Não ia cometer um desatino desses, ainda mais sendo novato. Ele acreditou, afinal, ele não ia ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. E meu trabalho seguia no mesmo passo de antes. E eu não lia mesmo na hora do trabalho, lia no intervalo. Mas lia escondido, sim. Veja só o meu lado. Gosto de ler revistinhas em quadrinhos. Todas essas populares e outras menos conhecidas. As pessoas pensam que adulto que lê revistinha é tudo chucro, que não tem alcance mental para coisas mais sofisticadas e que a qualidade dessas revistas é sofrível. Na verdade, são obras de arte. Mas nem todo mundo consegue atinar que histórias em quadrinhos podem ser tão complexas como aqueles tijolos empoeirados de biblioteca, cheios de frases pomposas. O enredo é intricado e nem sempre é possível elucidar a trama antes da última página. É um desafio mental. Porém, nada disso servia de nada, porque quando meus colegas descobriram, começaram a fazer troça de mim. Ficavam dizendo que era livrinho de criança, e depois ficavam fazendo gudadá. O primeiro ímpeto foi de dizer cobras e lagartos para eles, mas deixa estar. O que é deles está guardado. Posso ter pouco tempo aqui, mas já sei os podres de cada um. O José vive se queixando de prisão de ventre, mas não sai do banheiro. Aliás, dava até para pensar que ele trabalhasse no toalete. A Carla finge que trabalha, mas outro dia peguei ela no pulo. Ela estava jogando Candy Crush na outra aba e não conseguiu disfarçar quando passei perto do computador dela. E o Nelson? Aquele mão leve vai montar uma loja de materiais de escritório com tanto de papel e caneta que ele furta daqui. Mas não vou gastar saliva à toa. Já deu recado de que sei da mamata que está rolando e que, se o chefe me perguntar, eu não vou me fazer de rogado. Se achavam que eu ia esmorecer só porque eles têm essas ideias preconcebidas sobre minhas revistas, eles cometeram engano federal. Vou sempre manter aceso o gosto pelos quadrinhos. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.